Tudo bem? Rangel aqui para a gente fechar a nossa aula sobre biociclos. Vamos para a quinta aula. E nessa parte resolvi falar com vocês de alguns biomas que não são brasileiros, mas que podem aparecer numa prova que você faça pela frente aí, né? Vamos falar de algum deles. Não dá para falar de todos não, tá? Porque tem muito bioma aí pela frente. Mas vamos pegar alguns deles importantes que podem aparecer em prova para vocês. Primeiro, um dos mais bonitos que eu vejo, assim, pelo menos em fotos, que são as florestas temperadas. Aquelas florestas que, em certas épocas do ano, as folhas ficam alaranjadas, amarelas e caem. Daquela folha conhecida na bandeira do Canadá, que nem existe, na verdade, aquela folha, né? Mas folhas que caem numa certa época do ano. São as famosas florestas temperadas. Florestas de clima mais baixo, né? Presentes, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, o que restou delas lá, né? Porque é um dos biomas mais devastados do mundo, porque geralmente o solo é absurdamente rico em nutrientes. A decomposição faz o solo ter muito nutrientes, e aí as plantas absorvem esses nutrientes e podem crescer horrores. Existe nesse tipo de floresta uma das maiores plantas que a gente conhece, que são as sequoias, né? As sequoias, elas são plantas que podem chegar a 150 metros de altura, e são plantas presentes em florestas temperadas, pelo menos do que sobrou dessas mocinhas aí. Essas árvores são árvores de grande porte. Elas é uma floresta com folhas decíduas, folhas que caem no inverno. A floresta temperada é curiosa porque ela tem 4 estações do ano bem definidas. O verão é quente, o outono é fresco, com queda de folhas. No inverno não tem mais folhas e a região está congelada, o solo congelado. E na primavera volta a florescer, volta a ter folhas e florescer a plantinha para reprodução, para os frutos aparecerem no verão. Bastante característico de floresta temperada. Belezinha? Próximo aí, taiga. A taiga fica mais ao norte. A diferença que a gente vê, física, Rangel, eu estou vendo um pinheiro aqui. Beleza, pode ter um pinheiro, sem nenhum problema. Mas, assim, em grande quantidade mesmo, o que você encontra de mais pinheiros presentes, uma vegetação rica em gimnospermas, né? Aquelas plantas que não apresentam flores verdadeiras, que não têm frutos, mas são de alto porte, tem sequoia aí também nesse caminho, são as taigas. A taiga é a mata de coníferas. A estrutura de reprodução das gimnospermas não se chama flor, chama-se estróbilo ou cone. E daí vem o nome conífera, beleza? Tem inverno muito rigoroso, com neve boa parte dele. Os verões são quentes, não comparado com quente quando a gente fala de Rio de Janeiro, mas são quentes em relação ao inverno. É uma floresta muito homogênea. Geralmente tem um tipo, uma espécie de planta só. Por quê? Porque os pinheiros eles têm uma capacidade de fazer uma relação ecológica denominada amensalismo. Eles liberam no meio uma substância que impede a germinação de outras espécies. Então você tem uma mata inteira formada, às vezes, por uma única espécie de conífera. O que faz com que a biodiversidade desse ecossistema seja bem baixa. Só que isso é um fenômeno natural. Tá legal? Vamos entender isso. Como são plantas de região muito fria, quando o solo congela, elas têm que parar de transpirar. Só que essas plantas não perdem folhas. As folhas delas, em vez de ser decíduas, igual da floresta temperada, são folhas perenes, ficam lá a vida inteira. Só que são folhas perenes, porém muito fininhas. Daí o nome está aqui embaixo, não sei se você notou, aciculiforme ou aciculiaris. Ou seja, a folha tem formato de agulha. Isso reduz a superfície de contato dela com o meio, reduz a perda de água, principalmente quando o clima está mais frio. Tá legal? Então, uma vegetação praticamente única, homogênea, exatamente pela característica da antibiose feita pelos pinheirinhos e pelas gimnospermas presentes na taiga. A taiga é muito comum bem mais ao norte. São as florestas mais comuns no norte do Canadá. Para quem gosta de desenho animado, o Wolverine do X-Men, ele seria criado em uma floresta dessa aí. Seria um lenhador nessa floresta, para a galera ter ideia. Beleza? E mais ao norte ainda, o último bioma que nós temos antes de chegarmos no ciclo polar ártico. Aí vem a tundra. A tundra é um bioma que pega 9 meses do ano de solo congelado. É o chamado permafrost. E são só 3 mesezinhos para as plantas aparecerem, ficarem verdes, fotossíntese aberta, se reproduzir e formarem mais plantas. A principal vegetação dessa região aqui são as briófitas, são os musgos. Também tem líquens, mas eu sempre gosto de lembrar que líquen é uma interação ecológica entre algas unicelulares e fungos pluricelulares, mas também estão presentes ali, certo? Quando tem calor, quando tem os 3 meses de sol,
No sol, a temperatura bomba, calorzão de 10 graus Celsius. Beleza? A estação quente dura 2 meses, tá vendo? 60 dias, de 60 a 90, tá? 60 dias é o calor mesmo, 10 grauzão, com tudo descongelado e a vegetação aparecendo e aí podendo se reproduzir. Essa vegetação foi coberta de neve a vida inteira, né? 9 meses. E aí aparece o sol, ela sai, aparece, reprodução rápida, forma mais vegetação, ocupando a região com campos verdinhos, mas muito rasteiros, porque os musgos são plantas, são vegetais de pequeno porte. Tudo bem? Essa é a tundra, o bioma mais ao norte que nós temos pensando no hemisfério, no globo terrestre, tá bom? Savanas. As savanas são a nossa aparentada do cerrado, né? O nosso cerrado brasileiro seria uma savana, em características. Tem uma época seca, bem seca, bem seca, com uma época de chuvas, onde fica tudo verdinho. Na época seca, a vegetação é como você está vendo aí. É a hora que a gente vê a grande ação de predação entre grandes mamíferos. É uma grande diferença daí para o cerrado. É que, quando no cerrado, o maior mamífero que nós temos é a anta, de 2 metros de comprimento. Lá existe elefante, lá existe girafa, lá existem zebras, lá existem leões. Né? Inclusive o leão não é o rei da floresta, né? O leão é o rei da savana, que é onde ele vive preferencialmente. Tá bom? Tem uma grande porção de gramíneas, está dizendo aqui, tá vendo? A vegetação tem as vegetações de árvores, arbustos, nessas duas, preferencialmente, além de uma vegetação rasteira. E aí apresenta mamíferos de grande porte aí, fechando na história, tá legal? A savana africana é a mais famosa, mas também tem savana presente na Austrália, onde os cangurus pulam por essa relva toda aí, tá legal? Só para vocês terem uma ideia de como é que é esse bioma. E os desertos, para a gente findar. Deserto tem como característica principal a baixa pluviosidade. Esse deserto que eu mostro na foto é um deserto quente, né? Podia também ser um deserto frio. Por exemplo, aqui na América do Sul, o Chile é um país engraçado em relação a isso, porque ele tem os 2 desertos. Ao norte do Chile, o deserto de Atacama, deserto quente, e ao sul do Chile, um deserto frio, o deserto também de Atacama, que junta a Patagônia e a Argentina, acaba formando aquela região do sul ali, bem fria, bem desértica, né? Chove-se muito pouco, tá aqui, poucas nuvens, evaporação alta em relação a quando cai a água. Choveu, evapora rápido, que é um ambiente muito seco, de temperatura muito baixa. O solo é muito pobre, porque é basicamente de areia, não retém água, e as poucas plantas que tem aí são xerófitas. Os tais dos oásis são baseados em choveu muito em um lugar, se tiver semente de planta, vai germinar em 2 segundos. Vai ter uma área verde muito rápida retendo esse pouquinho de água. Mas em pouco tempo vai desfazer, as plantas vão formar sementes que vão resistir meses ou até anos sem água. Chegou água no ambiente, a semente germina rapidamente. Então, para ser deserto, uma pluviosidade muito baixa, com menos de 35 milímetros por ano. Característica desse bioma aí. Beleza, gente? Com isso, a gente fecha o nosso ciclo, os nossos biociclos, os nossos biomas aí para mostrar para vocês. Fiz um resuminho com algumas fotos para vocês verem, desde florestas até a Caatinga, Pampas, Pantanal, região de mata de conífera durante o inverno fechado, né? Essa região aqui é uma floresta temperada, tal, vários tipos de biomas aí, para a gente fechar nosso esquema quando falo dos biociclos, beleza? Valeu, galera. Revisa tudo bonitinho aí, faça exercícios fixa. Biomas e os biociclos aparecem no Enem, tanto em Ciências da Natureza como em Ciências Humanas. Valeu, obrigado pela atenção. Rangel se despede. Beijo grande, bons estudos. Até mais.